Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Desvendando as Vendas na Drogaria. Eu sou Danton Monteiro, farmacêutico especialista em vendas na drogaria. E hoje a gente vai falar, nesse episódio do podcast, sobre uma coisa que é fundamental para que a gente consiga realizar uma venda. Se a gente não fizer uma excelente comunicação, certamente a nossa venda, a probabilidade da nossa venda vai cair bruscamente. Então, o episódio de hoje é: se você sabe se comunicar, não precisa vender. Esse é o nosso episódio de hoje. E por que eu falo, se você sabe se comunicar, você não precisa vender? Porque, na realidade, o que quer dizer a palavra comunicação? A palavra comunicação é você transmitir algo para alguém ou receber essa transmissão de alguma coisa de alguém. Então, é necessário que você saiba passar para o seu cliente o valor que o medicamento tem, as informações que o medicamento tem, todos os benefícios que ele tem. Se você souber passar esse tipo de comunicação, esse tipo de informação para o seu cliente, certamente você não vai ter que fazer forças, literalmente, para vender para o seu cliente, ficar insistindo, dando desconto, parcelando, sei lá, fazendo o que for necessário para você conseguir vender. Quanto mais você acertar na comunicação com o seu cliente, quanto mais você fazer que ele entenda tudo aquilo que você está querendo passar, seja isso com persuasão, seja isso com o que seja, com ferramenta que for, você não vai ter dificuldade para fazer o fechamento da sua venda. Então hoje, nesse episódio, a gente vai falar justamente isso. Qual é o jeito certo de você conseguir se comunicar com o seu cliente? Como que você facilita o entendimento do seu cliente para que ele assimile as informações que você está passando, e vai valer para qualquer cliente? Não. Cada cliente ele tem uma receptividade de informação diferente da outra. O jovem entende de um jeito diferente do que a pessoa mais velha, aquela pessoa que é um pouco mais esclarecida de informação entende diferente do que aquela pessoa que é mais humilde, ignorante no sentido da informação. Então, tudo isso a gente vai aprender no episódio de hoje. Se você sabe se comunicar, você não precisa vender, tá bom? Então, vamos começar aqui com algumas orientações a respeito do próprio diálogo, porque a comunicação ela se dá com a voz, mas ela é muito além disso, A gente tem a comunicação do corpo, a verbal, Então a gente precisa adaptar todas essas instâncias da comunicação de uma conversa, para que você tenha maior efetividade na transmissão da informação para o seu cliente. Então, primeiro, tom de voz. Por que é importante o tom de voz na hora de você conversar com o seu cliente, de você se comunicar com o seu cliente? O tom de voz, ele vai deixar a conversa monótona ou não. Se você usa o mesmo tom sem mudar nada durante toda a sua comunicação fica cansativa, fica uma coisa desagradável de escutar, Eu não sei qual que é a sua religião, mas eu sou católico, Quem é evangélico tem os pastores, a gente que é católico tem o padre. A gente vai à missa, na hora da homilia, existem padres que começam a falar, parece uma canção de ninar, Fica aquele tom constante, E aí você acaba quase que dormindo. Você acha isso legal?
né? Eu não sei você, mas eu não gosto. Eu gosto de pessoas, né? Eu dei o exemplo de padres, né? Existem pastores, mas os palestrantes em si, quando a gente vai em congresso, seminário, que alguém vai palestrar, é muito importante que ele tenha essa flexibilidade no tom de voz. Porque se você usa um tom de voz muito constante, vai fazer com que você canse aquele que está ouvindo, né? Vixe, se fosse para eu abrir aqui algumas histórias da minha vida, certamente algumas delas seriam a respeito de tom de voz, né? Quantas vezes eu já peguei, né, me peguei dando aquelas pescadas na missa por conta disso aí, né? De padre que não mantém, que não muda o tom de voz, que fica aquele tom de voz constante. Então evite o robotismo, né? Que fala, ah não senhor, sim senhor, é assim que funciona, seja bem-vindo, a drogaria tal, aqui o senhor acha o melhor preço. Não, poxa, seja bem-vindo, né? A drogaria tal, aqui a gente tem o melhor preço. Então você vai mudando, variando a sua voz. Como que chama isso? Chama inflexão. Inflexão é a habilidade de você dar ênfase nas palavras. E o que é você dar ênfase nas palavras, né? O cliente pergunta, olha, você tem um determinado medicamento? Você tem tal medicamento? Aí você fala, sim, nós temos. Ele falou, quanto custa? Aí você passa o valor para ele. A hora que você passa o quanto custa o medicamento, ele vai falar, ah, mas não tem desconto? Eu falo, não, tem desconto sim, a gente tem 20% de desconto. De tanto ele vai para tanto. Fica bom para o senhor? Olha a diferença agora se você usa inflexão. Opa, nós temos desconto, tem 20% de desconto. De tanto ele vai para tantos reais. Olha a diferença. Né? Você enfatiza aquilo que deve ser enfatizado, você dá ênfase àquilo que precisa ser enfatizado, né? Assim como o contrário, né? Quando você quer deixar uma coisa mais sutil, você diminui um pouco o tom de voz para falar, né? Quando você vai notificar alguém de uma morte, você vai falar, putz, fulano de tal morreu. Não, você fala, olha, infelizmente o fulano de tal morreu, né, não aguentou, enfim. Aí você usa, isso é inflexão da sua voz. E isso é muito importante para do balcão, para a gente dar energia, para a gente dar ênfase àquilo que realmente é bom. Né? E o que é bom no balcão? Quando você dá um desconto, quando você vai contar um benefício. Poxa, esse medicamento aqui, ó, ele tem tal coisa, ele é ótimo. Aí você dá aquela pausada, ele é ótimo para isso, para aquilo, ele realmente vai resolver o seu problema. Então isso tudo vai influenciar no jeito que o seu cliente vai receber aquela informação, né? O seu cliente, ele vai ver que ele vai prestar mais atenção na hora que você enfatiza certas palavras, né? Então preste atenção, use essa inflexão das palavras para enfatizar aquilo que você realmente quer que o seu cliente preste atenção e veja como benefício, né? Então, saiba fazer uma boa inflexão, né? A entoação da sua voz, né? Na hora de você se comunicar. Qual deve ser a entoação da sua voz, né? Por regra, aquela voz mais grave é uma voz mais de autoridade, uma voz mais empoderada, né? Quando você fala mais fino, você demonstra fragilidade, né? Você demonstra que talvez você esteja numa posição inferior, né? Não vai as meninas começarem a falar, oi, cliente, blá blá blá, né? Não, mas assim, a mulher pode reparar, para você ver na televisão, nas repórteres. A repórter, ela imposta a voz, ela não é aquela voz que ela geralmente deve falar no dia a dia. Você pode ver uma entrevista de um repórter numa situação mais informal e num âncora de um jornal, por exemplo. O William Bonner é clássico, né? Aquela voz, boa noite. Então, você pode fazer isso com o seu cliente, né? Lógico, isso é treino.
né? Vai treinando, conversando assim na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, né? Com a sua mãe, seja quem for. Treine esse tipo de comunicação, né? Onde você fala de forma mais grave, de falar como se fosse um jornalista, né? Um âncora do Jornal Nacional. E isso vai, com o tempo, vai tornando automático. E a hora que você vai atender o seu cliente, já não vai soar mais tão mecânico, né? Tão forçado, né? Treina, porque quando você fala com uma voz mais empoderada, quando você fala com uma voz mais empossada, você vai ter uma visão de autoridade um pouco maior, né? Pode começar a reparar isso na sua vida, em programas, em tudo que você vai assistir e consumir de conteúdo, seja na televisão, computador, internet, seja onde for, você tem esse sentimento de que aquela pessoa tem mais autoridade quando ela tem a voz um pouco mais grossa, né? Então, evite, na hora de falar para o seu cliente, falar com uma voz mais fina, que isso torna o seu atendimento mais fragilizado. O cliente não vai ter tanta segurança na hora de uma indicação sua, né? Então, tente falar com voz de autoridade, tá bom? Isso é treino, tá? Isso não é de um dia para o outro que você vai fazer. Isso, quanto mais você faz, mais você vai treinando, né? No episódio anterior a gente falou a respeito disso, que é igual autoescola. Quanto mais você dirige, mais seguro você fica. Quanto mais você fizer esse empossamento da sua voz, quanto mais você treinar a sua voz para fazer desse jeito, mais automático vai ficando, tá? Outra coisa legal na hora da voz, tá? A gente está falando um pouco sobre o estilo de voz, porque é o primeiro contato que você tem com o seu cliente, né? A gente vai falar sobre outras estratégias na hora da comunicação, mas eu tô querendo moldar, né? Mostrar para você o tipo de diálogo vocal que você deve ter com o seu cliente, tá? Agora aqui a gente vai falar sobre velocidade, né? Tem gente que fala, quem é lá do norte, nordeste, costuma falar rápido. Não, porque às vezes você nem entende. Imagina você atender um cliente. Não, porque esse medicamento aqui, ó, esse medicamento é bom porque ele cura. O cliente ainda está tentando processar aquela primeira palavra que você falou, né? E você já no final dando boa noite para ele ir embora, né? Então, você precisa atentar à velocidade que você conversa. Se você fala muito rápido, o que seu cliente vai entender que você está com pressa, né? Pode ser que ele entenda que você está com pressa. Se você fala muito devagar, ele vai passar que você é um cara preguiçoso, que o marasmo toma conta de você, né? Morosidade, né? Você vai ficar com esse impacto, né? Então, assim, você não deve ser nem muito lento e nem muito rápido. Você tem que ter um meio termo, né? Eu não sei se você já teve contato com rapport, já ouviu falar da técnica de venda de rapport? Se você procurar no nosso YouTube, você vai achar vídeo falando sobre isso, né, sobre o rapport, e você vai entender que para você estabelecer um rapport com alguém, é necessário que você entre no ritmo dessa pessoa. Então, assim, quando você consegue identificar no seu cliente essa velocidade de comunicação, você entra na velocidade dele, né? Se ele fala um pouco mais rápido, você pode falar um pouco mais rápido. Se ele fala um pouco devagar, você fala um pouco mais devagar. Isso estabelece um rapport com ele, né? E depois vocês vão ver que, se você ainda não estudou rapport, vai estudar, porque isso é uma ferramenta muito importante, né? Muito eficiente no atendimento ao cliente. Então, sempre entre no ritmo do seu cliente. Nunca sendo muito rápido e nem muito devagar. Porque quando você é muito devagar, existe esse negócio de você é preguiçoso, morosidade, enfim. Agora, se você fala muito rápido, parece que você está sempre com pressa, que você quer atender ele muito rápido, porque você tem outra coisa, está preocupado com outra coisa para resolver. E a gente sabe que o cliente, quando ele está sendo atendido pela gente, o que ele quer? Ele quer atenção. Ele quer atenção plena nele. Se você não dá isso que ele procura, ele fica frustrado. E um cliente frustrado geralmente não compra. Então você tem que estar 100% focado nele, no tempo dele, para ele entender que ele é importante.
tá? Não a nota que você tem que dar entrada, o medicamento que você tem que dar entrada porque seu chefe vai chegar e vai brigar com você porque você não guardou o remédio, ou porque tem uma representante no telefone esperando para você fazer pedido. A prioridade na drogaria é o cliente. Você tem que dar a sua atenção para ele. Se ele não tem atenção plena, quem merece atenção plena onde você trabalha? Então, fique sempre esperto quanto a isso, tá? Outra coisa, né? O volume da sua voz. Tem gente, né, o pessoal fala que italiano, né, fala muito alto, né, tem gente que fala mais baixo. Então é outra coisa que a gente tem que equalizar e achar o meio termo, né? Se você falar muito alto com alguém, incomoda, né? A experiência que o seu cliente vai ter com você é ruim. Imagina você que fala muito alto assim e vai atender um cliente que chega na sua drogaria que está com enxaqueca, por exemplo. Ele não vai gostar. É verdade? Então, ou aquele cliente que tem uma certa deficiência auditiva, e aí você, oi, tudo bom, senhor? Né? Geralmente as meninas falam um pouco mais baixo, nem todas, né? Ah, tudo bem e tal. Ele vai ficar toda, oi? O quê? Ele vai se sentir sem graça, né? Então a gente tem que equalizar, a gente tem que achar o meio termo para tornar aquela experiência de atendimento do seu cliente de um jeito mais agradável, né? Então encontre o meio termo. Na inflexão, tem certas vezes você vai ter que falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas nada que seja ensurdecedor, né? Tem que ser uma coisa assim gradativa, né? Uma coisa que torne agradável para o seu cliente esse tipo de altura, né, de volume da sua voz, tá? Outras coisas, isso eu falo para você porque é importante, né? Você vai conseguir resolver de um dia para o outro? Não, nem eu consigo, né, de um dia para o outro, mas quanto mais eu gravo para vocês e mais eu me pego falando dessa maneira, eu tento corrigir. Às vezes no instintivo, no automático, a gente acaba falando esse tipo de vício de linguagem. Qual é o vício de linguagem que você deve evitar falar para o seu cliente? Eu até deixei anotado aqui para que você anote aí também e confirme se você realmente faz e usa esse tipo de vício, né? Que é aquela palavra, o né, tipo assim, cara, viu, né? Evitar, né? Enfim, né? Cara, viu, são essas palavras que a gente tem o costume de usar. Às vezes, para emendar um pensamento no outro, a gente acaba usando esses vícios de linguagem que não são legais, né? Ah, uma vez ou outra você usar, tem problema? Não, não tem problema. Mas quanto menos você utilizar, melhor fica o entendimento da sua comunicação, tá bom? Então, evite falar esses vícios de linguagem, né? Outra coisa que eu bato muito martelo, que é evitar gíria, né? Às vezes você é uma pessoa mais jovem, que é cheia de gíria, né? Gosta de falar gíria, evita gíria, né? Gíria é uma coisa de grupo, de turma. Às vezes naquele grupo funciona, em outro não. Então, pra gente que é profissional do balcão, principalmente pra gente que é profissional da área da saúde, a gente precisa usar um linguajar mais coloquial, né? Evitar palavras de baixo calão. Palavrão nem se fala, né? É extinto. Agora, gíria, você pode adequar, mas aí abre um parênteses, tem que ter muito cuidado para isso. Se você tiver dúvida, não fala, mas adequar. Tem aqueles jovens que vão consumir na nossa drogaria, que usam uma certa gíria, e repito, para estabelecer rapport, você usa o mesmo dialeto da pessoa, com exceção do palavrão, né? Então, é importante que você, na dúvida, não faça, não use a gíria. Mas, se você se sentir confortável para aquele determinado cliente e achar que cabe para estabelecer o rapport, aí você utiliza. Mas, na dúvida, eu repito, não utilize gíria para não causar um constrangimento para o seu cliente, né? O cliente, ele quer uma pessoa de autoridade, né? Uma pessoa de autoridade. Você não vai num julgamento, né? Numa audiência, e o juiz vai falar, olha, tipo assim, seu advogado, cara, vem cá,
esse cara aqui que está sentado aqui, que matou a pessoa lá, tipo assim, ele não é bem para a sociedade, né? Então assim, você não vai ver o juiz falando desse jeito. Lá é tudo Vossa Excelência, eminentíssimo, não sei, o réu, e lá. Eu nem sou o cara mais apropriado para falar os termos jurídicos, mas é uma coisa que gera autoridade. O juiz é autoridade, então ele usa as palavras certas. E a pessoa que vai até a drogaria e que nos enxerga como autoridade, é necessário que a gente aja como tal, utilizando palavras coloquiais, enfim, gasta o português que você conhece, tá bom? Se você não conhece, uma boa forma de você adquirir um melhor vocabulário é lendo bastante, né? Quanto mais você lê, maior vai ser o seu vocabulário, né? Mais contato com palavras diferentes para a mesma coisa você vai ter, tá bom? Então, evite gírias. Agora eu vou falar de uma coisa que me incomoda muito. E digo me incomoda quando eu sou atendido dessa maneira, e eu vou te explicar por quê. E é muito importante para você que está aí desse lado, entenda, para você que está aqui no Instagram também, que entenda que esse tipo de erro, ele fere na alma do caboclo, né? Eu não gosto de pegar, porque isso, eu vou te explicar por quê, eu vou contextualizar. O que é? São os erros de linguagem. Quais são? O gerúndio. Por que o gerúndio... primeiro que ele é errado, mas por que não é legal você falar, né? Você liga num escritório, num consultório médico, num escritório de um advogado, enfim, você liga lá. Atendente, alô? Pois não? Então, o doutor tal tá aí? Olha, eu vou estar verificando para você, só um minuto. Olha, eu acabei de conversar com o doutor fulano, infelizmente ele não vai poder estar te atendendo, mas ele pediu para eu marcar com você para a gente estar vendo uma outra data. Isso é errado. Tá? Você fala, vou estar verificando, vou estar observando. A gente pode, enfim, são N exemplos de gerúndio que são errados, né? E que na maioria das vezes as pessoas acham que estão falando da forma certa, de uma forma séria, e as pessoas estão fazendo uma conjugação verbal de forma errada, né? Você que está aí no YouTube, se conhecer algum outro exemplo para a gente poder contextualizar aqui também, pode escrever aí que eu já falo aqui que está ao vivo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse gerúndio, vou estar fazendo, vou estar verificando, né? A farmácia vai estar comprando, vai estar adquirindo, e é errado, né? Então, evite o gerúndio. Outra coisa, usar o plural corretamente, né? 1 caixa, 2 caixas, 1 miligrama, 2 miligramas, né? E já falando de miligrama, a dose é sempre no masculino, né? Não é 2 gramas ou 42 miligramas, né? De pirona de 1 grama. Esse é errado. A grama é aquele verdinho que tem no jardim da sua casa, no seu quintal, lá na rotatória da sua cidade. Aquilo é a grama. Unidade de medida é sempre masculino. O miligrama, é de pirona de 1 grama, né? Eu quero 200 miligramas de presunto, né? É sempre no masculino. E pra gente que trabalha na drogaria, a gente tem a obrigação de usar o gênero certo nesse caso, tá? Então, atente-se muito a isso, porque a gente que é profissional, a gente tem que saber usar o gênero certo na dose, tá? É sempre o miligrama, o grama. Nunca a miligrama e a grama. Lembre-se que a grama é o verdinho que fica na rotatória da sua cidade ou no quintal da sua casa, tá bom?
erro de concordância, né, na hora de falar a frase. Não, tudo bem, a gente foi verificar o medicamento e não tinha, a gente foi, tá certo, desculpa. A gente vamos verificar se não tem o medicamento. São conjugações que devem ser feitas de forma que o português fique correto, né? Então você precisa ficar atento ao plural, né, ao gerúndio que eu acabei de explicar e aos erros de concordância, tá bom? E não esquecendo que unidade de medida é sempre masculino, o grama, o miligrama. Algumas palavras também que a gente tem o costume de usar no balcão e elas são erradas, né? Às vezes a gente fugir um pouquinho lá do português do colegial, tem certas coisas lá que a gente esquece. Então, o que é importante você saber? Não existe a palavra menos. Olha, esse medicamento aqui tem menos dose do que aquele. Não existe, só existe menos. Esse medicamento tem menos dose do que aquele. Esse frasco tem menos líquido, né? Enfim, são várias maneiras que você tentaria empregar o menos, mas não existe. É menos, né? O agente vamos, que eu falei para vocês, né? O erro de concordância. Outra palavra que não existe, esteje, né? É sempre esteja. O esteje não existe. Vamos estar verificando do gerúndio. Para mim fazer, como diria minha professora lá do colegial, né, não foi nem do colegial, foi minha professora da primeira série, que era a tia Leila, né, na primeira série, que depois na segunda série a tia Sueli. Não sei se você lembra, e agora, se você puxar na memória, a sua professora lá da escola, né, mas diziam ela, e eu guardo até hoje para mim, que mim não faz nada, mim é índio, né? Então, quando você vai falar sobre fazer, né, antes do verbo nunca vem mim, é sempre eu, é para eu fazer, para eu tomar, para eu comprar, para eu guardar, né? Mim antes do verbo não existe, então cuidado. Né? São pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença, porque se o cliente que está do outro lado do balcão tem um pouco mais de conhecimento que você, ele vai exigir muito mais de você para que você se torne autoridade para ele. E se você dá umas rateadas dessa aí, né, uns deslizes desses, que utilizar o português de forma errada, aí você acaba perdendo um pouco de pontos com ele na hora de construir a sua autoridade. Então, tome cuidado e evite esses tipos de erro de linguagem, tá bom? Agora, a parte de conversação, né, é isso. É tom de voz, você usar inflexão, volume, velocidade, todas essas coisas são relacionadas à sua voz. Por que é importante a gente tornar a experiência do cliente no atendimento uma experiência que cause algum bom-estar, algum bem-estar para o seu cliente, né? Nós, como ser humano, nós como homem sapiens, nós buscamos algo muito comum, né? Que inclusive hoje o entretenimento ele bate muito nisso, que é o quê? A gente sempre busca uma boa história, né? A gente assiste filme para buscar boa história, a gente lê livro procurando boas histórias, a gente assiste novela procurando boas histórias. Então, através de história, a gente sente um bom-estar. Então, na hora de você fazer um bom atendimento, para gerar essa boa experiência com o seu cliente, o que é necessário você fazer? É necessário que você intercale o seu atendimento com algumas histórias de satisfação, histórias que realmente
causem um bom-estar no seu cliente, um bom humor, né? E agora quando eu falo bom humor, muito cuidado com o limiar de bom humor. Às vezes a gente é bem-humorado demais, exageradamente, isso também gera algum desconforto no nosso cliente. Então, use com moderação o bom humor, conte histórias de satisfação, histórias que causem uma boa experiência para o seu cliente, né? Porque quando a gente consegue causar um sentimento bom no seu cliente, quando a gente consegue proporcionar para o nosso cliente um bom atendimento, você acaba gerando nele, acionando nele o gatilho mental muito poderoso, que é o gatilho mental da reciprocidade. O nosso cliente, ele tende a querer retribuir aquele bom atendimento de alguma maneira. Então se esforce para fazer um bom atendimento, se comunicar bem, né, usar o bom humor, né, escute muito o seu cliente nesse diálogo. E quando eu falo escutar, não é uma simples escuta. Você deve fazer uma escuta ativa do seu cliente. O que é você conversar com o seu cliente fazendo uma escuta ativa? A escuta ativa é aquela que você olha no olho do seu cliente, presta atenção no que ele está falando e mostra isso com linguagem corporal mesmo, né? Às vezes se ele fala alguma coisa, você arregala o olho, né? Dá um sorriso, mostra que você está ouvindo o que ele está dizendo, que você realmente está prestando atenção naquilo que ele está dizendo. Outra coisa é você não ficar interrompendo ele durante a conversa dele, né? Não deixa ele achar que você está querendo agilizar aquele atendimento porque tem gente esperando, né? Então deixe ele falar, não interrompa, não sugira alguma coisa antes dele terminar de falar, né? Às vezes é igual o gago, né? A gente não deve completar a frase do gago, tem que esperar ele deixar ele terminar de falar. E para o nosso cliente é a mesma coisa, a gente não deve completar e nem interromper aquilo que ele está falando, né? Para causar um bom-estar nele. É sempre pensando no que o atendimento seja bom para o nosso cliente, né? Você já ouviu aquele papo, né, de que você vai num restaurante com alguém, ou você vai no taxista, né, no Uber, né, hoje está na moda o Uber. Aí você entra no carro, aí você começa a conversar, você fala, só você fala. O Uber, o taxista está ali escutando, né, falando algumas coisas de vez em quando, mas só você fala. Aí você, dá o joia para ele, acabou a viagem, na hora que você sai, fala, puxa, aquele cara é bom de papo, hein? Por quê? Porque só você falou. Né? Então, quando a gente vai numa conversa onde a gente muito mais fala do que ouve, a gente tende a tirar um proveito daquela história. Nossa, como fulano conversa bem, né? Bom de assunto, enfim, só você falou. E assim vale para o nosso cliente também, né? Deixe ele falar, deixe ele pôr tudo para fora, jamais interrompa, né? Na hora de você fazer um atendimento para o seu cliente, evite aqueles scripts prontos. Olha, infelizmente nós não podemos fazer isso. Quando ele já sabe que a resposta vai ser aquela, molde o seu atendimento para aquele determinado cliente. Fala, dê algo a mais, faça algo que ele não está esperando. Se ele vai lá e fala, olha, você vende antibiótico sem receita? Poxa, aí você vai lá, ele já espera um não, ele já vai preparado para um não. Mas aí você fala, olha, deixa eu ver para você, vou conversar com o farmacêutico, mesmo que você vá dar o mesmo não para ele, mas mostre para ele que você está correndo atrás daquilo que ele quer, né? Fala, olha, infelizmente esse antibiótico eu não consigo vender para o senhor sem receita, mas eu tenho esse anti-inflamatório aqui que é muito bom para isso, e aí o senhor consegue comprar sem receita e papapá. Molde o seu atendimento, mostra que você está preocupado com ele, né? E não que ele é mais um. Evite esses scripts, infelizmente não podemos. Evite dar para o seu cliente aquilo que ele já espera, né? Faça um atendimento diferenciado. E quando eu falo para você fazer um atendimento diferenciado, como que você faz esse atendimento diferenciado? Você tem que conhecer, né? Por que tem coisa que você não faz para sua esposa que você fazia no começo do namoro e depois que você casou, você já não faz mais? Porque você conhece ela e você sabe que ela não gosta e você sabe o que ela gosta. E assim deve ser o nosso cliente. Quanto mais a gente ouve ele, quanto mais a gente dá a oportunidade para ele contar o que ele gosta, ele contar para você quem é ele, mais personalizado você vai tornar o atendimento. E quanto mais personalizado você se comunica com o seu cliente, maior é a chance dele entender aquilo que você quer passar
passar para ele, né? Então, entenda, conheça o seu cliente, personalize, entenda quais são as necessidades dele e conduza o atendimento para aquilo que é bom para ele, especificamente para ele, né? Não para qualquer cliente, não, para ele. Específico daquele determinado cliente. É isso que é importante a gente entender, que cada cliente tem um tipo de atendimento que ele gosta de ser atendido, né? Outra coisa, você sabe o que é empatia? Empatia é diferente de simpatia, né? Use a empatia no balcão, né? Uma boa ferramenta de você utilizar no balcão é a empatia. Por quê? O que é empatia? A empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, é você sentir aquilo que ela está sentindo, né? Colocar-se naquela determinada situação. Se o cliente está com dor, se coloque, entenda que ele está com dor, né? E mostre para ele que você está se colocando no lugar dele. Se ele está sofrendo por algum motivo, se coloque, né? Se compadeça com aquela situação. Isso é você se tornar empático. Quando você se torna, quando você usa da empatia, a chance de você estabelecer um rapport com o seu cliente é muito maior, uma conexão, uma sintonia com o seu cliente. E quando as pessoas estão em sintonia, o cliente confia mais em você. Porque quando você estabelece essa conexão, quando você consegue espelhar nele o que ele é, né, ele vai confiar mais em você, porque a gente confia mais na gente mesmo, né? Nós somos a pessoa que a gente mais confia. Se ele enxerga em você ele mesmo, ele vai confiar em você, ele vai acatar aquilo que você está falando. Então estabeleça um rapport, né? Se torne empático, use dessas ferramentas para que você estabeleça uma sintonia com o seu cliente, né? E outra coisa, para finalizar, é você tomar cuidado com a linguagem corporal. Às vezes a linguagem corporal fala muito mais que as palavras, né? Então, num atendimento, evite ficar de braço cruzado, porque daí aparentemente você não está muito aí com o que ele está falando. Não é regra, mas é o que passa para o nosso cliente. Então a gente tem que se preocupar com aquilo que o cliente está pensando da gente, né? Então você deve evitar alguns gestos que vão passar para o seu cliente algo que ele não espera, né? Ele quer a sua atenção plena, ele quer entender todas as suas, que você entenda todas as necessidades dele, né? E quando ele está conversando. Então, se você cruza os braços, por exemplo, não é uma coisa agradável que ele vai ver, né? Então, cuidado com o corpo, porque o corpo fala às vezes mais do que as palavras, tá? E só ratificando, né, na hora do atendimento, a gente sempre entregar algo mais do que o cliente espera. Porque uma boa surpresa, né, uma boa surpresa para o nosso cliente, gera nele um sentimento bom. E a gente não estava querendo gerar uma boa experiência no nosso cliente, para que ele tenha uma experiência boa e para aquilo ficar guardado na memória dele, aquelas histórias que você contou, aquele bom humor que você usou e a surpresa que você fez para ele, né? Quando você surpreende bem, né, quando você causa uma boa surpresa para o seu cliente, ele vai guardar aquilo posteriormente e você vai virar referência para ele quando ele pensar, olha, eu preciso ir comprar um medicamento, eu preciso ir na farmácia, vou lá na farmácia do Danton, aquele dia a gente teve um papo bacana, um bom atendimento, então ele vai com esse ar de reciprocidade, eu preciso retribuir aquele bom atendimento que ele me deu, né? Use os brindes, né? Use algum presentinho, algum mimo, entregue algo mais para o seu cliente para que ele seja surpreendido, tá bom? Então, ratificando, a comunicação é a principal ferramenta dentro da drogaria, porque se você consegue transmitir o valor que você quer passar para o seu cliente, né,
a sua venda nem precisa acontecer, o seu cliente vai optar por levar, você nem precisa insistir, perguntar, vai levar, né, tá bom para o senhor? Não, ele mesmo já vai tomar o partido, a iniciativa vai partir dele quando você faz uma excelente comunicação, que é tudo isso que a gente falou, o jeito de falar, o jeito de se comportar, o que fazer, o que falar, as histórias para contar, como causar um bom sentimento no seu cliente, tudo isso que a gente falou nesse episódio, tá? Então, comece a aplicar ainda hoje esse tipo de ferramenta no seu atendimento, que certamente os resultados vão vir a curto prazo, tá bom? Esse foi o episódio do podcast Desvendando as Vendas na Drogaria, onde a gente falou, se você sabe se comunicar, você não precisa vender, tá bom? Um grande abraço para você e te vejo no próximo episódio.